é sobre revisão de estática, tá? Então, a participação de vocês é interessante para eu saber, para eu sentir a turma e saber o que é que vocês sentem mais dificuldade nesse assunto, já que ele é muito importante, esses conceitos iniciais são muito importantes aí para você se desenvolver bem em resistência dos materiais, ok? Então, a gente já começou a aula passada, a gente revisou os conceitos de força e momento, e também um pouco da situação de equilíbrio estático. Então, equilíbrio estático foi que a gente viu na aula passada. Nós percebemos que equilíbrio estático, falando do plano bidimensional, plano X e Y, eu preciso, para garantir que o corpo está em equilíbrio, eu preciso garantir que ele está em equilíbrio translacional e rotacional. Para eu dizer que ele está em equilíbrio translacional, eu tenho que somar todas as forças que estão atuando no eixo X e essas forças têm que ser igual a zero. E também somar todas as forças que estão atuando no corpo no eixo Y e essas forças têm que ser igual a zero. Aí eu garanto o equilíbrio translacional. Agora, o equilíbrio rotacional é o somatório dos momentos. Então, essas forças vão ou não provocar algum momento. Se o somatório desses momentos, provocado por essas forças que estão atuando no corpo com relação a um ponto de rotação, se for igual a zero, então eu tenho também o equilíbrio rotacional. Tá tudo tranquilo com relação a isso? Ok. Se não tiver, fala aí. É muito importante, outro conceito muito importante em equilíbrio são as reações de apoio. Eu coloquei aqui alguns apoios que são os mais comuns, né, que são o apoio rolete, o apoio em pino e o apoio em engaste. Ok? Então, o apoio de rolete é quando eu tenho assim, ó, um rolozinho aqui, um elemento rolante, e esse elemento rolante eu tenho aqui, imagine uma barra, tá? Nessa barra eu tenho as forças que estão atuando externamente, aplicada uma força F1 na direção Z, Y, desculpa, e uma força F2 na direção X. E essa situação, quando eu for calcular a reação de apoio, alguém sabe a definição de reação? Alguém sabe definir reação no corpo? Não? Reação, gente, ela ocorre toda vez que o movimento foi impedido. Certo? Então, você aplicou uma força naquele corpo e você não consegue, com aquela força, realizar um movimento, aquele movimento vai ser impedido por um outro tipo de força, isso gera uma reação. Então, toda vez que o movimento é impedido, devido à aplicação de um esforço, você gera uma reação. Mesmo modo no sentido contrário. Aqui, quando eu tenho um rolete, se eu aplico uma força F1, como está representado aqui, esse rolete não vai permitir que essa barra ela tenha esse movimento no eixo Y. Logo, vai gerar uma reação RY aqui, ó. Agora, quando eu aplico F2, o rolete, ele impede o movimento nessa direção X? Eu pergunto para vocês. Quando eu aplico aqui, ó, nessa situação, nessa primeira situação, quando eu aplico F2, o rolete impede o movimento na direção X? Não. Não. Se não impede, então não gera reação. Entendeu, Gustavo? Não gera Sim. reação. Logo, eu só tenho uma única reação quando é um rolete. Reação em Y. Agora eu vou para a segunda situação. Eu tenho um pino, tá? Agora imagine que essa barra está conectada por um pino. E eu aplico a mesma força F1 no sentido Y. Quando eu aplico essa força, o pino impede que essa barra
ela tenha esse movimento para cima e para baixo? Sim ou não? Impede o pino? Sim. Sim, impede. Se impede, então gera reação RY. Agora, eu vou para o F2. Eu aplico o mesmo F2 que eu apliquei na situação de rolete, só que agora essa barra está conectada por um pino. Aí eu pergunto: o pino permite que essa barra se movimente na direção X? Não. Não. Se não, então gera reação RX. Todo mundo está entendendo isso? Tá, beleza? Agora eu vou para a terceira situação: engaste. O engaste é quando você tem a peça, no caso aqui uma barra, totalmente fixa em uma das extremidades e livre na outra, por exemplo. Então, ela está totalmente fixa aqui nessa extremidade. A gente chama disso de barra engastada ou engaste, o apoio de engaste. Logo, se eu aplico a mesma força F1 aqui, esse engaste, ele não permite essa movimentação dessa barra na direção Y. Logo, surge aqui, ó, reação RY, lá, lá onde estava o apoio. A F2 também, o engaste está impedindo o movimento, mesmo com a aplicação dessa força F2, o engaste está segurando ali e não deixa que essa barra saia, né, e tenha esse movimento na direção X. Logo, gerou aqui a reação RX. E aqui, se eu tenho essa F1 com relação ao engaste, ela está aplicada a uma distância aqui, que eu posso chamar de R, ela vai gerar um momento, concordam? Um momento com relação a esse ponto aqui de engaste. O engaste vai permitir o movimento de momento? Ela vai Não. poder? Não. Se não vai, então ocorre o que aqui, ó? A reação de momento. Aí você me pergunta, professor, e por que que não apareceu reação de momento na situação de rolete e na situação de pino? Ora, se você pegar esse mesmo F1 a uma distância R e tentar girar ele nesse sentido aqui, o que que acontece? O rolete permite esse momento. Então, existe um momento aqui. Não tem reação de momento. Ok? Agora, se você fizer a mesma situação aqui, a mesma coisa aqui, com relação ao ponto de rotação sendo pino, o pino também permite esse tipo de movimento. Se permite, não tem momento de reação. Tudo bem, gente? Tá tranquilo? Ótimo. Então, agora eu vou fazer alguns exercíciozinhos, exemplos, tá? Para a gente aplicar isso aí em resoluções de questões, tá? Esses são os conceitos principais, eu não vou ficar me estendendo muito, acho que é mais importante a gente tentar resolver questões e dali tirar um entendimento melhor de como é que as coisas vão funcionar para você relembrar o cálculo em si. Então, vamos lá fazer alguns exemplos. Então, vou colocar aqui algumas barrinhas. Pega aí papel e caneta. Eu vou colocar o exemplo aqui para você. Vou te dar um tempo para você tentar resolver. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou colocar a questão para você e te dar aí uns 5 minutinhos para vocês fazerem. Então, o exemplo 1. Para você ir relembrando. Para todos eles, calcule as reações de apoio, tá?
como é que a gente começa uma questão dessa? Então, que isso fique como regra para todas as questões. Você começa com um diagrama de corpo livre. O que é um diagrama de corpo livre? Você vai representar a barra, as reações. Não tem problema, Jordana. Agora preste atenção na resolução dessas duas questões, ok? E depois eu vou colocar mais 2 exemplos para vocês tentarem novamente, tá bom? Então, atenção na resolução e aí você vai se garantir na próxima. Vamos lá. Olha só. O meu diagrama de corpo livre, para vocês que estão aí esquecidinhos. Eu vou colocar a barra, vou representar a carga externa aplicada, 10, tá? Vou colocar as reações de apoio aqui. No caso dessa barra, eu tenho no RA, eu tenho a reação RAY, não é isso? Não tenho RAX porque o apoio de rolete não gera reação na direção X. A gente acabou de ver isso lá no apoio. Aqui é um pino, o pino ele gera duas reações de apoio, que é o RB na direção Y e o RB na direção X. Agora, eu vou usar as equações de equilíbrio. As equações de equilíbrio são somatório das forças na direção X, somatório das forças na direção Y e somatório dos momentos. Só faltou eu acrescentar uma coisinha aqui no diagrama de corpo livre, que são as distâncias. 2 metros aqui, 2 metros aqui. Tranquilo? Então, como é que a gente começa isso aqui? A gente faz somatório das forças na direção X igual a zero. Quais são as forças que estão atuando na direção X, gente? Só tem uma força atuando aqui na direção X. Eu vou até colocar aqui um referencial para você se orientar. Então, quem são as forças que estão atuando aí na direção X? RBX. Então, eu faço RBX, que eu representei aqui para a direita como positiva. Existe outra força atuando na direção X? Não, não tem. Então, RBX igual a zero. Porque eu não tenho nenhuma outra força aqui na direção X. Agora, eu vou fazer somatório das forças na direção Y igual a zero. Quando eu faço somatório das forças na direção Y igual a zero, o que eu vou ter? Eu vou ter RAY mais RBY menos 10 igual a zero. Ou seja, eu vou ter essa equação aqui, ó. Aí o que você percebe aqui? Você percebe que você não sabe isso, não sabe isso. Você já usou essa equação, já usou o somatório das forças em direção Y e tem ainda duas incógnitas. Qual é a próxima equação da estática que você pode usar aqui? Momento. Exatamente, Berta. Somatório dos momentos com relação a que ponto? Tanto faz. Você pode fazer somatório dos momentos tanto com relação ao ponto A como com relação ao ponto B. Tanto faz. Eu vou fazer aqui com relação ao ponto A igual a zero. Aí, se é com relação ao ponto A, então o ponto A aqui, ó, é o meu referencial. É como se eu colocasse o dedo aqui em cima e fosse fazer assim. Vamos fazer, a força 10 newton está numa distância de 2 metros do ponto A. Aqui, tá vendo? 2 metros ponto A. Então, ele gera um momento. Agora, RBY está a 4 metros do ponto A. Ela gera um momento. Ela tende, o RBY, ela está para cima, tendendo a girar no sentido anti-horário. Enquanto que... Desculpa. Porque acontece isso aqui de vez em quando.
Tenho que fechar. Ok, então voltando. Olha só. Então, o 10 newton, ele está tendendo a girar no sentido horário, enquanto que o RBY está tendendo a girar no sentido anti-horário. E o RBX provoca momento, gente? O RBX? Sim, anti-horário. Não, o RBX Hã? não provoca momento. O RBX, essa daqui, ó, não provoca momento porque ela está aplicada exatamente no centro de massa da barra. Então, ela não provoca momento. É como se você quisesse abrir a porta puxando. Imagine que você estivesse aqui, ó. Imagine que aqui é uma porta, tá? Que é a dobradiça. E você quer abrir a porta assim, puxando para cá. Você abre a porta? Não, né? Só se você aplicasse uma força aqui. Você tá entendendo, Berton? Você não vai abrir a porta assim. Apenas RBY, exatamente. Ok? Agora, como é que esse RBX aqui poderia gerar um momento ali no ponto A? Em que situação? Se esse RBX ele fosse bem aqui, ó. Se ele estivesse bem aqui, a linha é essa. Então, ele estaria, se ele tivesse a uma distância aqui, ó, Rzinho aqui, aí ele geraria um momento para cá. Entendeu a diferença, Everton? Ok? Beleza. Todo mundo está entendendo? Se não entendeu, tu grita, porque se ficar calado, eu vou pensar que você está entendendo tudo. Então, olha só. Aí, como é que a gente faz? Então, somatório dos momentos com relação ao ponto A. Eu faço 10, vou começar com 10. Vou considerar que quem está tendendo a girar no sentido horário é positivo. Quem está tendendo a girar no sentido... Não, vou fazer o contrário, né? Porque, na verdade, correto é o contrário. Então, vou começar com RBY. RBY, vou considerar positivo, porque ela está assim, tá no sentido anti-horário. Vezes a distância. Que distância? 4. Estou dizendo que quem está tendendo a girar para cá é positivo. Fala. Boa noite, professora. Boa noite. Desculpe interromper aí. Diga. Essa parte do RBX C0 não é por causa do momento, não é? O RBX não é por causa do momento, não. O RBX é 0 porque ele não tem nenhuma outra força atuando na direção X, é só por isso. E ele também não gera momento porque ele é 0, óbvio, né? Mas se ele já tivesse algum valor e ele tivesse deslocado da linha de ação do ponto de rotação do momento, ele geraria momento, entendeu? Como é que o RBX poderia não ser 0, professora? Se eu tivesse alguma força atuando externamente orientada no ponto X. Eu vou já fazer um exemplo que vai aparecer um valor aí no eixo X, tá bom? E aí você vai entender melhor, ok? Esperar Tranquilo? aqui então, porque eu Pronto. confundi agora com o fato do RBX C0 pelo momento C0, mas não tem nada a ver não. Não, tem nada a ver. É o somatório das forças na direção X igual a 0, porque não tem nenhuma outra força na direção X, só o RBX. Na verdade, eu nem precisaria colocar o RBX, porque ele não existe. Eu só coloquei porque é a primeira questão. Tá bom, Tranquilo? Mas eu vou obrigado. fazer outra. Já já você entende melhor. Então, RBY vezes 4 menos 10, que está no sentido contrário, vezes 2, que é a distância da força do ponto de aplicação do 10 até o ponto de rotação A. Tem mais alguma força que provoca momento? RAY provoca momento, gente? Com relação ao ponto A? Não, Não, por quê? porque é o nosso ponto de referência, não tem uns 90 graus. Porque a distância é igual a 0. O R é igual a 0. Eu tenho a força, mas o R é 0. Entendeu? Aí a proporção que você vai se afastando do ponto A, aí, por exemplo, o RB já provoca momento.
10 já provoca um momento, mas o RA não provoca, porque ele está exatamente no ponto A. É como a mesma coisa lá da porta, como se você quisesse abrir aquela porta aplicando uma força aqui. Você não vai abrir, você vai abrir se você se afastar da porta. Entendeu? Sim. Vamos lá. Então, aqui igual a 0. Aí, daqui, eu já encontro que RBY é igual a 20 dividido por 4. Tá claro? 20 passou para o outro lado, dividido por 4. Eu já vou colocar 5 newtons aqui. Ora, se eu encontrei RB aqui de 5 newtons, eu volto para essa daqui e substituo o valor de RBY aqui. Logo, eu tenho R AY igual a 10 menos 5, que é igual a 5. Vou já colocar logo a resposta, porque eu estou com pouco espaço. Tudo bem, gente? Todo mundo entendeu essa questão? Então, essa questão é a mais simples de todas. Tá? Se você tenta entender essa daqui, se ainda não entendeu, vamos para a próxima. Essa próxima aqui, alguém conseguiu fazer? Sim ou não? Não? Diagrama de corpo livre. Também. Não sabe fazer nada, não sabe por onde começar? Começa desenhando a barrinha. Aí, aqui, quando eu tenho... O que é isso aqui, professor? Esse monte de setinha para baixo. Alguém sabe dizer o que é que representa isso aqui? É como fosse uma distribuição de força, né? Carga distribuída, exatamente, carga distribuída. E ele está dizendo que essa carga está distribuída, dizendo que são 2 newtons por metro. Então, é uma distribuição em forma retangular. Então, ela é bem uniforme ao longo da barra. 2 newtons por metro. Como é que eu transformo? A primeira coisa que você tem que fazer aqui, quando você tem uma carga distribuída, é transformar essa carga distribuída em uma força concentrada, localizada no centro de massa da distribuição. Então, como é que eu transformo a carga distribuída em uma carga concentrada? Alguém sabe? Calcular a área, muito bom, Rubens. Calcula a área da distribuição. Se a distribuição é um retângulo, então é a área do retângulo. Qual é a área do retângulo, gente? Base vezes altura. A base seria 4, a altura seria 2. 4 vezes 2, 8. Localizada onde essa força? Localizada no centro de massa da distribuição. Exatamente, no centro. 4 vezes 2, 8 newton. Que isso aqui é a área da distribuição. Certo? No centro de gravidade, ou centro de massa aqui, do carregamento distribuído, que fica 2 metros para cá, 2 metros para cá. Agora, olhando para os apoios. Aqui, como eu também tenho um rolete, eu tenho RAY. Aqui, eu tenho RBY. Olha só, eu pergunto para vocês, eu preciso colocar o RBX aqui? Eu vou colocar, mas você já está vendo que não existe RBX. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma força atuando, né, na direção X. Mas eu vou colocar ele. Só para você, depois você não precisa mais. Então, eu começo com o somatório das forças na direção X, só para dizer, ó, RBX é igual a 0. Então, já 0 RBX. Aí você vem, eu já estou vendo que se eu fizer somatório das forças na direção Y, ele não vai me dar a resposta logo. Então, eu vou e faço somatório dos momentos com relação ao ponto A igual a 0. Porque aí, quando eu faço isso, eu já tenho direto o RBY. Aí depois é que eu faço somatório das forças na direção Y. Estão entendendo? Então, eu faço RBY vezes a distância. Que distância? Até o ponto de rotação A, 4, menos 8, vezes a distância, 2. Tem mais alguma força que provoca momento?
Não. Então, eu tenho que RBY é igual a 4 vezes 2, 8, passou. 4 vezes 2, 8, não. 8 vezes 2, 16, passou para o outro lado, ficou positivo. 16 dividido por 4 dá 4 newton. E agora eu venho com o somatório das forças na direção y igual a zero. Eu faço RAY mais RBY menos 8 igual a zero. Só que agora eu sei que o RBY é 4. Então, o RAY, substituindo 4 aqui, eu tenho que RAY é igual a quanto? RAY é igual a 4 newtons. Todo mundo entendeu aí? Ótimo. Eu tô aí achando que tô abafando, que vocês estão tranquilos. Agora, eu vou colocar uma aqui, como eu tinha falado lá pro... Eu vou colocar um engaste, tá? E vou colocar uma força aqui. Vou chamar, dizer que essa força é igual a 10 newton. Vou dizer que ela está localizada a 60 graus. Ela, barra aqui também tem 4 metros. E tem esse apoio engaste aqui. E aí? 5 minutos para você resolver essa daí. Calcula as reações de apoio. Vamos lá. Começa como? Diagrama de corpo livre. Aqui eu tenho a barra. Aí aqui eu vou colocar 10 newton. E aqui, no ponto A, são quantas reações? RAY, RAX e M no ponto A. Certo? Entenda que eu posso colocar essas reações na direção que eu quiser, a setinha para cima ou para baixo, para a direita, para a esquerda. O que vai me dizer no final se elas estão corretas ou não, a orientação que eu coloquei, é o cálculo final. Se, por exemplo, lá quando eu fizer o cálculo e o RAY for negativo, quer dizer que ele não é para cima, ele é para baixo. E aí tudo bem. Então, não tem jeito de você errar. Primeiro você supõe uma orientação. Aí aqui, ó, eu tenho 60 graus. Ora, se nós estamos trabalhando nos eixos X e Y, o que é que eu tenho que fazer com esse 10 aqui, esses 10 newtons? Decompor. Decompor, exatamente. Vamos decompor essa força. Aqui, eu tenho 10 cosseno de 60, e aqui eu vou ter 10 seno de 60. Tranquilo? Agora, depois que eu faço isso, eu venho para cá e vou usar lá as minhas equações da estática. Somatório das forças na direção x igual a zero. Aí eu venho para cá e vou analisar. Olha só, acho que foi o Hermo, foi que falou? Fernandes. Não foi, Hermo? Tô falando certo o teu nome? Olha só, aqui você perceba o quê? Que na direção x eu tenho RAX e tenho 10 cosseno de 60. Então, quando eu for fazer aqui, ó, somatório das forças na direção x, quem tiver aqui para a direita, eu vou dizer que é positivo. Quem tiver indo para a esquerda, eu digo que é negativo. Então, fica 10 cosseno de 60. Fala aí. Pode falar. Essa questão da senhora adotar agora o positivo, o sentido aí não vai influenciar assim, na resposta, não. Só... Não influencia nada, certo? Só estou dizendo, só porque de um lado, se eu chamar para um lado positivo, quem tiver no sentido contrário é negativo. Só isso.
Entendeu? Se você quisesse dizer que para a esquerda é negativo, é positivo, podia ser. Não tem problema. E aí você disse que quem tiver no sentido contrário é negativo. Só porque é convenção você dizer que para a direita é positivo. Beleza? Né? Beleza? Vamos lá. Obrigado. Então, 10 cosseno de 60 menos RAX igual a zero. Então, RAX vai ser igual a 10 cosseno de 60. Cosseno de 60 é quanto? No meio, não é? Então, fica 5 newton. Ok? Agora eu vou para o somatório das forças na direção y igual a zero. Quando eu vou para o somatório das forças na direção y igual a zero, olha só, interessante. Tem o RAY, que eu coloquei, eu considerei que ele era para cima. E só que essa força 10 newton, ela é para cima. Então, vamos lá. 10 seno de 60 mais RAY igual a zero. Porque não tem mais nenhuma força na direção y. Então, o que é que eu chego à conclusão? Que RAY é igual a menos 10 raiz de 3 sobre 2, que é igual a menos 5 raiz de 3 newtons. Tá vendo aqui, gente? Tá vendo esse negócio aqui? O que significa esse negativo aqui? Só o sentido que a senhora adotou no início estava errado, então. Exatamente, garoto. Quer dizer que o RAY ele não é para cima, ele é para baixo. E aí você corrige. Só isso. Belezinha? Aí agora você vem com somatório dos momentos no ponto A igual a zero. Somatório dos momentos aqui. Se o referencial é o ponto A, logo essas forças RAY e RAX que estão atuando bem no ponto A, eu boto assim afastadinha porque fica ruim de colocar aqui, mas o RAY está atuando exatamente aqui no ponto A, tá, gente? Então, nem o RAY nem o RAX, eles provocam momento no ponto A. E aí eu vou... Qual é a outra força que vai provocar momento? No caso aqui, só 10 seno de 60, com relação ao ponto A, porque 10 cosseno de 60 está atuando exatamente na linha de ação, né? Então, ele não provoca momento com relação ao ponto A. E aí eu tenho MA, quem tiver tendendo a girar aqui ó, no sentido anti-horário, eu estou dizendo que é positivo. Então, MA é a reação. MA mais por quê? Porque 10 está tendendo a girar para cá também, ó. 10 seno de 60, né? 10 vezes a distância. Que distância? 4 metros. Essa distância daqui para cá, ó, são 4 metros. Então, fica mais 10 seno de 60 vezes 4 igual a zero. Logo, MA é igual a menos, sou para o outro lado, 10 raiz de 3 sobre 2 vezes 4. Logo, aqui vai ficar quanto? 5 vezes 4, 20 raiz de 3 newton vezes metro. Outra coisa que apareceu aqui, ó. Do mesmo jeito, tá? Esse menos quer dizer que eu considerei aqui é para cá. MA. Dúvidas? Nenhuma? Tá todo mundo sabido? Não é isso? Tá moleza, professora. Bota aí uma melhorzinha, porque essas aí estão moleza demais. Estou tirando de letra. Não, bom seria se na prova fosse assim.
Oi? Claro que não. Isso aqui não é aula de física estática, querido. Aqui é resistência dos materiais. Né? Isso aqui é só revisão. Não é isso? É só para você não enganchar nisso e você não dizer que não passou em resistência dos materiais porque não sabe em estática. Aqui um agora para você. Não, nem começou ainda, né? Não, não começou nada aqui. Aqui é só para a gente brincar, só para distrair vocês, enrolar vocês, entendeu? Para você achar que a disciplina é molezinha. Você não desanimar na primeira semana, entendeu? Isso aqui é incentivo. Aí, olha só. Agora tenta fazer essa. Já que tá moleza. Ok? Faz aí, galera. Reações de apoio. Vamos lá, começar? Diagrama de corpo livre. Construir a barra. Coloca aqui a carga distribuída. Transforma na carga concentrada. No caso aqui, a carga concentrada é quanto, gente? 6. 6 newton. Coloca aqui 10. Certo? Coloca aqui RA X, RB X, RB Y. Coloca aqui as distâncias, 1,5, 1,5, 1 e 1. Tranquilo? Agora vamos lá. Somatório das forças na direção X igual a 0. Volta. Na direção X, quem tem? Só entre RBY. Então, RBY igual a 0, logo de cara. Somatório dos momentos no ponto A igual a 0. E aqui eu tenho no ponto A, 0, RBX, vezes a distância, que distância desse ponto aqui de atuação até o ponto A. Quase 3, 4, 5. Menos por quê? Porque 6 está tendendo a girar no sentido contrário, aqui no ponto A. Menos 6 vezes o meio, menos 10 vezes 4. Tem mais alguma outra força? Não, porque RAX está localizado exatamente no ponto A e você já sabe que ele não gera momento. Então, é igual a 0. RBX vezes 5 menos 6 vezes 1,5, que dá 9. 9 menos 40 igual a 0. Então, RBX é igual RBY. Exatamente, lindo. Você tá certo. Obrigada. Fica menos 49, passou para o outro lado. 49 dividido por 5. Então, RBY é igual a 49 dividido por 5, que dá 9,8 newtons. Ok? Agora, para completar, a gente encontrar o RAY, e aqui está trocado. Troquei, foi aqui. RAY, eu tenho RAY, ó, mais RBY, quanto é RBY? 9,8 menos 10 menos 6, igual a 0. Então, fica quanto aí?
fica 9 ponto, fica menos 16, exatamente, garoto. Fica 16 menos 9,8. Fica 6,2 negativo para o outro lado, 6,2 Newton. Beleza? Desenrolou, beleza? A última, para a gente fechar aqui, chave de ouro. Calcula as reações de apoio. Vou começar a fazer o diagrama de corpo livre. Diagrama de corpo livre da barra. Carga distribuída. Vou colocar como representar o carregamento concentrado aqui. No caso, é igual à área da distribuição. Vou apagar aqui só para não ficar. É igual à área da distribuição. Isso aqui é 3 base vezes a altura dividido por 2. 4 vezes 3, 12 dividido por 2, 6 newtons. Certo? Localizada onde? No centro de massa da distribuição. No caso aqui, o baricentro, que está localizado a 2/3 de 4, não é isso? Fica 4 vezes 2, 8, dividido por 3. Vou colocar 8/3 aqui. E aqui fica 4/3. Tranquilo? Professora, por que o centro é aí mesmo? Que é o baricentro. Triângulo, baricentro, altura. Baricentro, certo? Ele fica localizado a 2/3 a partir daqui e 1/3 a partir daqui. Lembrou? Tô sabendo agora. Tá sabendo agora? Não, rapaz. Pelo amor de Deus, não passa vergonha, não. Você estuda isso aqui desde que você vai para a escola. Agora, se você faltou as suas aulas de geometria todas que você teve na vida, aí, olha só, aqui no ponto A, está apagando as coisas. Aqui no ponto A, eu tenho o RAY, tenho aqui o RAX e tenho aqui o momento em A. Vamos lá. Somatório das forças na direção x igual a 0. Olha aí para a direção x. Tem mais alguma força que não seja esse RAX que eu coloquei aí? Exatamente. Aí o colega aí ajudando. RAX também igual a 0. Somatório das forças na direção y igual a 0. Então, eu tenho RAY menos 6 igual a 0, logo RAY é igual a 6 newtons. Agora, eu vou fazer o momento, somatório dos momentos igual a 0. Eu tenho MA menos 6 vezes a distância de 6 até o ponto A, que é 8/3, igual a 0. Então, eu tenho MA, que é igual a 16 newton vezes metro. Positivo, positivo. Logo, tá tudo aqui. E esse aqui é igual a 0. Tranquilo?